Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao CNN Nosso Mundo. Já nesse comecinho de programa eu quero lançar uma pergunta aqui para minhas colegas. Em 2022, o que impactou a saúde mental de vocês? Para mim foi a questão da emergência climática, né? Acho que não é mais uma coisa teórica, só de cientista, pesquisador, mas todo mundo consegue sentir na própria pele tudo que está acontecendo, né? Infelizmente, os países que menos contribuíram são os que estão sendo mais atingidos. Lia, para mim, eu achei que foi a volta da pandemia, né? Eu achei que com a passagem da pandemia as pessoas voltariam um pouco mais solidárias, menos intolerantes, e me adoeceu demais a minha saúde mental com relação a tantos episódios de intolerância, de racismo, que a gente presenciou esse ano, e isso me impactou muito. Para mim foi ser jornalista na cobertura das eleições. Estar na eleição é sempre um momento muito esperado pela gente, porque é um momento decisivo ali para o país, mas este ano os jornalistas estavam sendo vistos por muitos como vilões, que claro que a gente não é. Então foi complicado administrar, mas vencemos. Tá aí. Para mim, o que mexeu com a saúde mental foram as constantes ameaças à democracia. Isso me causou um medo muito profundo e o medo, muitas vezes, ele é paralisante, né? Mas a gente sabe que o que nos impacta também pode nos ensinar. Por isso, nós estamos aqui para conversar sobre as lições que levaremos deste ano para 2023. Vem com a gente falar sobre isso? Ao longo de 2022, o CNN Nosso Mundo seguiu sua jornada refletindo sobre os dilemas que afetam diretamente nosso cotidiano. A nossa missão? Dar a vocês a possibilidade de um pensamento crítico e também mais positivo. Em tempos de guerra, lançamos um olhar atento sobre o que a história pode nos ensinar. Na pandemia, que não dá trégua, mergulhamos na ciência e traçamos os rumos para uma vida mais saudável. Falamos sobre a polarização, a intolerância e o preconceito que enfraquecem nossa força enquanto sociedade. Mas, acima de tudo, nós trouxemos aqui convidados que, além de nos informar, nos inspiram. E é isso que a gente vai seguir fazendo hoje. Nosso convidado é uma referência quando o assunto é saúde mental. Ele se tornou um fenômeno nas redes sociais por usar uma linguagem bem simples para falar, por exemplo, de comportamentos comuns, educação, família. Ele é palestrante e autor de 5 livros, entre eles Eu Escolho Ser Feliz e As 5 Faces do Perdão. No CNN Nosso Mundo de hoje, o psicólogo Rossandro Kingsley. Rossandro, muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui nesse finalzinho de ano para inspirar todos nós. Alegria minha. Posso chamar de meninas? À vontade. Alegria minha. Muito feliz, porque a gente está num momento em que existem tantas narrativas que não correspondem à verdade, que insistir na imprensa livre, que faz uma pauta reflexiva, é muito importante. É uma contribuição que, às vezes, vocês não têm noção, né? Mas quantas pessoas, elas assistindo um programa como esse, elas pensam com um pouco mais de profundidade, para além do que elas recebem nos aplicativos no seu telefone, e possam, de fato, ter uma visão mais reflexiva. Então, é uma alegria estar aqui para contribuir nesse momento do Brasil. Vai contribuir demais. Eu queria começar falando um pouco desse atropelamento que a gente sentiu em 2022, né? Até Copa com Natal a gente teve junto, né? Assim, para ficar num exemplo bem extremo. A gente teve essa sensação de que tudo foi muito rápido, tudo foi muito extremado, né? Como você acha que a gente consegue virar o ano e virar também uma chavinha? Será que é possível isso? Ou é muito um delírio da minha cabeça? Bom, na verdade, o grande drama é que a gente gostaria que isso acontecesse com todo mundo, né? Quando Letícia falou assim, a pandemia, eu achei que as pessoas... Eu também achei, Letícia, que no começo a gente ia terminar todo mundo cantando Imagine, de John Lennon, de Seria lindo. Até que, de repente, a gente recebe no meio da pandemia, no auge da pandemia, com as pessoas se expondo lá fora, os motoboys levando comida para as pessoas. Uma pessoa no condomínio humilha o motoboy, diz que ele tem inveja de onde ele mora, que ele tem inveja da cor da pele dele, cai a ficha. E aí eu lembrei da música de Lulu Santos, Assim Caminha a Humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Mas caminha, só que caminha individualmente. A pandemia e todos os eventos que a gente viveu em 2022, como você muito bem colocou,
muita coisa, em algum momento gerou em nós o que a gente chama de falência de resiliência. Tipo, eu aguentei aqui, eu aguentei essa coisa com relação à democracia, eu aguentei a pandemia, eu aguentei... Mas tem uma hora que, não, deu para mim. Então essa é uma coisa que primeiro a gente tem que aceitar, quando a gente não está conseguindo dar conta. As transformações pelas quais nós estamos passando no mundo, elas são sem precedentes pela velocidade. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos imaginar o seguinte. Antigamente havia uma mudança. Imagina você está subindo uma escada e tem um platô de adaptação, seria o tamanho do batente. Então, criou-se o fogo, milênios, a roda, milênios, a lâmpada elétrica, um século, o computador, décadas. Significa dizer que eu tinha um tempo para me adaptar a esse novo. Esse batente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e não existe mais. É uma ladeira íngreme subindo o tempo inteiro de mudanças históricas, culturais, tecnológicas que vai impactando na nossa saúde mental, que tem uma necessidade de me dar um tempo para eu digerir, para eu me adaptar, para poder responder. Mal você está ali se livrando de uma dor, vem outra, como as pessoas costumam dizer, além de queda coice. Né? Você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você não está bem no momento em que o mundo está mal, você é normal. Se você estiver bem, procure ajuda, porque você é no mínimo indiferente à dor humana e à angústia que todos nós estamos passando nesse momento. E você falou da dor, né? Eu acho curioso que a gente tem essa expressão de que a dor ensina, né? Que a gente aprende com o sofrimento. Uhum. Mas a gente tem sofrido tanto ultimamente que eu fico me perguntando se essa é a única disciplina. Expressão não dá dor, sabe? Será que a gente não consegue também aprender com a generosidade, com a leveza, com a pureza? É possível? Aprende sim. A grande questão é que a dor, ela tem uma marca afetiva muito grande. Vamos fazer uma pergunta assim para vocês e para quem está em casa. Você lembra que se vocês fizeram no dia 2 de setembro de 2001? Mas no dia 11 de setembro de 2001, quando teve os atentados do World Trade Center, a gente lembra porque aquele dia, a dor daquele dia impactou emocionalmente e criou uma gravação na nossa memória afetiva. Então a dor tem essa característica. E a alegria também. Mas é claro, por exemplo, os chineses dizem que o homem sábio aprende com os erros dos outros, o homem comum aprende com os próprios erros e o tolo nem com seus próprios erros. Então, nem sempre a gente está no sábio, que consegue olhar o que o outro está fazendo, o que não deu certo e aprender pelo exemplo. Mas quando a gente olha a humanidade, a gente tem uma tendência de dar uma ênfase muito maior no que não está funcionando. E isso faz com que a gente tenha um viés cognitivo, de enxergar as pessoas que estão fazendo uma sociedade que não funciona e não perceber as que silenciosamente, diariamente, fazem um mundo melhor. Eu digo sempre que o mal tem muito ibope e a gente precisa dar um ibope maior ao bem. Inclusive o que vocês fazem aqui na proposta do programa é justamente fazer isso. A gente tem que, eu até brinco com meus amigos, se o crime é organizado, vamos organizar o bem. A gente tem que estar junto, das pessoas legais, a gente tem que estar afirmando os nossos sentimentos, os nossos propósitos de uma liberdade, de democracia, de bondade, sabe, de respeito, de tolerância. A gente tem que reafirmar isso porque a civilização, como nós conhecemos, não é uma conquista que já está dada, ela é reafirmada diariamente. A democracia, idem. Então tudo ainda é muito tênue. Qualquer ruptura, a gente volta a um nível de barbárie muito rapidamente. Por isso que você ficou muito assustada quando você viu ameaças, né, ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, é muito natural que a gente tenha uma tendência. Por outro lado, eu acho que a gente também não pode deixar de levar em consideração, é que é chocante porque nos foi revelado coisas que a gente não enxergava. Mas, ao mesmo tempo, existe cura sem diagnóstico? Então, digamos que você não quer ir para um médico para ele dizer assim, vi aqui que tem uma célulazinha que não está legal aqui, talvez seja um tumor e talvez seja maligno. Você não quer ouvir isso, mas se você quer, se tiver de ouvir rápido, ouvir cedo, para ter tempo de corrigir. Então a gente está no momento de diagnóstico coletivo. Muitas sombras emocionais coletivas estão vindo à tona e assusta a gente. Então é natural, mas não há como você curar uma nação, e isso não está acontecendo só no Brasil, não há como você curar um mundo que precisa melhorar sem que se manifeste isso que estava encoberto e que trabalhava na surdina e que agora está explícito. Pelo menos eu sei com quem eu estou lidando agora, né? Nós estamos aqui tentando organizar o bem. Estamos juntos. Letícia Bidica. Ô Sandro, queria voltar ao que eu falei no início, né? A questão da intolerância. Além dessa sensação de esgotamento mental, de uma sociedade exausta, acho que todos nós, né? Nós estamos exaustos por vários motivos. Eu estou exausta também por vários motivos. Como você disse, é uma exaustão social.
E a intolerância me chamou muito a atenção, mas me chamou por um lado, mas me faz pensar por outro, porque como você disse, às vezes a gente está começando a separar o joio do trigo, né? É bom que algumas coisas sejam reveladas para a gente ver quem é quem. Queria trazer um pouquinho para a tua história pessoal. Eu fui muito impactada esse ano por vários episódios de racismo. Imagino. Né? Chorei, fiquei triste. Poxa, pessoas foram humilhadas por conta da cor da pele, né? A gente teve um período eleitoral onde as pessoas foram discriminadas por serem nordestinas, por exemplo. Você é de Campina Grande, né? Exato. Eu queria que você trazesse um pouco da sua história pessoal, como a gente lida com isso, né? Você provavelmente, assim como eu, já deve ter sofrido episódios de discriminação, né? Por não ter o sotaque nacional, né? Porque no Brasil tem uma cor, tem um gênero e tem um sotaque nacional para muita gente. Então, eu queria como essas experiências te impactaram para que você, sei lá, desenvolvesse uma resiliência ou como pessoas como nós que estão nos assistindo podem fazer para conseguir sobreviver mesmo com tanta intolerância. Primeiro, a gente tem que lembrar que uma das características fundamentais da tolerância é não ser tolerante com os intolerantes, porque a gente termina criando um relativismo tão grande que se permite o que é imoral até, enquanto atitude humana. Mas uma das coisas que eu aprendi muito com relação aos preconceitos que eu venci, ou por ser nordestino, ou por ser filho de pais separados nos anos 70, ou por ser uma pessoa pobre na minha infância, são várias camadas que vão se somando, né? E você vai percebendo isso, é que o preconceito fala muito mais de quem é preconceituoso do que quem é a vítima. Então eu sempre digo que assim, você pode jogar um lixo moral em mim, mas eu não preciso levar para casa. Vai ficar na calçada onde você jogou. E quando eu levo para mim, é natural, tem dia que dói tanto que a gente leva, até para compartilhar com os nossos e dizer assim, eu preciso reafirmar a minha condição de que esse lugar que eu ocupo não me torna menor que ninguém, me torna único. E no mundo que todo mundo quer ser cópia, a coisa mais linda é ser original. Mas tem que ter coragem para ser original. Às vezes dói ser original no mundo em que as pessoas querem formatar uma única forma de viver. E aí vamos apelar para essas pessoas. Porque se Deus quisesse que o mundo fosse igual, ele tinha criado a floresta amazônica igual a essas florestas de eucalipto que tem daqui para Campinas. Tudo igualzinho, é um tédio aquilo ali. A beleza de um jardim está na diversidade de suas flores. E hoje tem estudos incríveis que mostram como a diversidade faz com que a gente amplie a percepção, porque eu nunca vou ter o olhar que o outro tem de onde ele vem, de onde ele se construiu, como ele foi formado. Isso ajuda, por exemplo, num casamento, quando você não tenta tolher uma pessoa que está do seu lado, mas fazer com que ela cresça e se expanda na sua originalidade, o casamento se enriquece. Quando eu tolho, me torno tóxico e termino estranhando aquela pessoa que eu tolhi, que não é a que eu me apaixonei. Então, isso vale para a relação no mundo do trabalho, quando a gente entende que a contribuição do outro é importante. Isso vale para perceber que o país é essa orquestração de regiões. Eu que ando esse país o tempo inteiro, né? Em média 70 voos por mês, conheço o país de cabo a rabo, as muitas pessoas, e como eu lamento como o Brasil não se conhece. Eu vou dizer para você um sintoma de um país que não se conhece. É bem plástico esse sintoma. Tirando esse evento político que a gente tem visto ultimamente no Brasil, mas o Brasil é um país com mastros sem bandeira. É vazio. Isso é como se fosse uma crise de identidade. A gente usa ou em política, ou na Copa do Mundo, ou no 7 de setembro, e por que não ao longo do ano, como a gente vai em qualquer país, um sentimento de afirmar o projeto de perspectiva de pertencimento de um país. Para que esses símbolos não sejam sequestrados, ora por um espectro político, ora por outro, e que seja, de fato, um símbolo da nossa nacionalidade. Então, eu vou dizer para você uma história que aconteceu comigo quando eu vim aqui há um tempão em São Paulo, ainda morando em Campina Grande, porque hoje eu moro lá e aqui ao mesmo tempo, e procurei uma agência de palestras para poder fazer uma entrada no mercado. E a pessoa disse assim, olha, eu vou ser bem franca com você, porque eu sou muito papo reto, você nunca vai conseguir fazer sucesso como palestrante. Porque você é nordestino, com esse sotaque, ninguém vai querer lhe ouvir. Aí veio a lista dos preconceitos mais absurdos. Mas tem como eu lhe ajudar? Tem. Aí, se você fizer o que eu estou te dizendo, a gente consegue fazer isso acontecer. O que é? Primeiro troca teu telefone, porque 83 ninguém vai ligar para você. Aqui no Brasil só faz 011 021. 83, vamos pensar até que é de traficante. Sua coajuda, olha só, seu nome é legal, Rossandro Klinger, podia ser Raimundo, olha, tudo que você imaginar, e eu escutando aquilo ali, tipo, é sério que eu estou ouvindo isso? E olha, a gente faz um curso de redução de sotaque com uma fonoterapeuta, você fica com um sotaque brasileiro padrão de televisão, e aí a coisa flui, topa. Aí eu caprichei muito e fiz, oxi.
Ela olhou para mim, por quê? Olha, eu vou falar sobre comportamento, sobre ética, sobre amor próprio, sobre perdão. E eu vou começar mentindo, negando a minha origem. Eu fui educado por uma mãe, jornalista, separada, que criou filhos só. E ela me ensinou muito que eu não era melhor que ninguém, mas eu também não era menor que ninguém. Então, se o Brasil um dia quiser me ouvir, vai ser com Osho e tudo. Volto para a minha cidade, porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Às vezes, esse preconceito, ele diz para mim o quanto eu tenho que reafirmar quem eu sou e de onde eu venho e minha origem. Porque eu sou um cidadão do mundo, que nasci na América do Sul, no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, em Campina Grande, mas isso não torna você uma pessoa chapada. Nós somos muito mais do que 50 tons de cinza, nesse mundo bem infantil que está agora, maniqueísta, He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Murra, Piu contra Frajola, é tão infantil, né? Uma lutinha do bem contra o mal, é tão infantil, e geralmente o bom sou eu e o mal é todo que não concorda comigo. Fala muito, a pessoa que tem essa visão de mundo, ela fala muito sobre ela, né? Existe uma frase muito famosa do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que diz assim, Letícia, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Então, aquele dedo que me acusa tem 3 voltado para ele. Talvez essa pessoa não tenha capacidade emocional de enxergar a sombra que tem dentro dela e projeta em mim. Mas não leve para casa, não. Lição aprendida. Rossandro, final de ano, época de comemoração, né, festas, enfim. E eu queria que você falasse um pouco da importância do oposto disso, sabe? Do silêncio, da introspecção, né? Porque hoje em dia a gente vive com um excesso de informação, a gente tem diferentes formas de se conectar com as pessoas e parece que a gente vive com esse barulho constante na nossa cabeça, né? Tudo é feito para chamar a nossa atenção, para criar cada vez mais estímulo e as pessoas, é como se elas tivessem hoje em dia quase que uma baixa tolerância ao silêncio, né? Apesar da gente saber o quanto que é necessário, né? O silêncio, o tédio, o vazio. Inclusive, num famoso livro aí, né, que virou uma sensação, A Sociedade do Cansaço. De Byung-Chul Han. Exatamente. Sou fã dele. Tem um capítulo que fala exatamente que é o tédio profundo. Eu achei sensacional esse capítulo. Ele fala como a crescente sobrecarga de trabalho, aliado a um excesso de estímulos, informações e impulsos, são responsáveis pela fragmentação e destruição da atenção. Atenção essa que as marcas querem, que os canais de TV querem, que as redes sociais querem, porque hoje em dia é um bem, né, super precioso a gente conseguir a atenção das pessoas. Eu queria que você falasse como encontrar silêncio, né, conseguir a gente direcionar a nossa atenção, o nosso foco hoje, sem que as redes sociais ganhem, mas que isso seja um ganho realmente para nós, né? E como que a gente consegue também direcionar para o que realmente importa? Rita, é impressionante como a sociedade não faz nenhum esforço para que a gente se conheça. E que tudo é um projeto de externalização. Essa atenção toda externa faz com que a gente entre num processo de estranhamento. Porque para que a gente venha se conhecer, em algum momento tem que vir um silêncio. E existem 2 formas de o silêncio acontecer. Ou por opção, eu escolho momentos em que eu vou refletir, em que eu vou desligar tudo, em que eu vou caminhar sem ter que escutar um podcast. Só caminhar, sabe? Sem ter que tornar tudo produtivo. As pessoas estão indo para o banheiro para produzir, inclusive, né? Fica passando no WhatsApp. Lendo, não rola, né? E de vez em quando você querer aperta numa chamada de vídeo, você fala, opa, peraí, não quero te ver nessas condições. Mas a vida está tão assim, absurdamente externalizando a gente. E Carl Gustav Jung, um dos grandes terapeutas, psiquiatras, fundador da psicologia transpessoal, dizia que quem olha para fora sonha, só quem olha para dentro acorda. Para olhar para dentro, você tem que ter coragem, porque nem sempre eu vou encontrar o que eu gosto. Por que as pessoas não gostam de olhar para dentro e o silêncio faz isso? Existe uma antropóloga chamada Margaret Mead que ela diz o seguinte: aquilo que eu digo que sou, aquilo que eu penso que sou e aquilo que de fato sou são 3 coisas diferentes. Eu acrescentaria, porque na época dela não tinha, e aquilo que eu posto no Instagram é a 4ª coisa diferente. Então, essa incongruência, ela só é, digamos assim, diminuída quando você consegue mergulhar e entende quem é você. Acontece ou por opção, poucas pessoas fazem isso, num processo de se descobrir, fazer essa ego trip, que não é fácil, né? Que o personagem nem bate cara a crachá sempre, a gente se decepciona e tem que se aceitar, se amar a si mesmo. Mas existe uma outra questão, é que às vezes você se nega a esse silêncio, mas a vida te coloca. São as experiências de deserto. Você está lá no oba-oba sem prestar atenção a nada, de repente um divórcio avassalador, uma traição afetiva, uma doença de alguém que você ama, lhe joga nesse deserto para que você vá se reinventar. Só que se você foi para lá sem recursos, você vai sofrer muito mais nessa experiência.
não vai ter aquilo que chama-se o desenvolvimento eu chamo de letramento das emoções. Se eu não desenvolver a minha caixa de ferramenta emocional, na hora que a dor se apresentar, e ela se apresenta invariavelmente, coletiva ou individualmente nas nossas vidas, eu vou ter muita pouca capacidade de ter resiliência. Né? Porque, por exemplo, tem gente que fica na condição de vítima há muito tempo, até porque ela tem um certo grau de conforto, mas tem quem realmente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E nem se desanima, porque daqui a pouco vem uma outra coisa e isso é a vida. Esse lugar, silêncio, é que me permite reavaliar, é que me permite entender. Uma coisa que eu aprendi durante a pandemia, por exemplo, no auge, quando a gente chegava em casa e começou a ter um costume saudável de deixar os sapatos fora. Então, um dia eu cheguei lá em casa e tinha tênis, sapatilha da minha esposa, escarpão com spike, sem spike. Eu sou casado, eu sei o que é isso. Então, todas essas coisas lá. E eu olhei um dia, Letícia, e pensei assim, será que são só os sapatos que eu tenho que deixar aqui fora da minha casa? Quantos pensamentos não cabem mais dentro de mim? Quantas pessoas não merecem mais compartilhar esse ambiente que é um altar da família? Então, uma das coisas que a gente faz no silêncio é uma curadoria afetiva. Daquilo que não acrescenta mais, daquilo que não adianta mais estar perto, daqueles que não adianta mais insistir e também nem desistir, mas esperar no tempo que acordem. Então, são coisas que somente o silêncio me permite refletir. Se não é sempre a próxima série, a próxima balada, a próxima viagem, e eu nunca encontro comigo mesmo. Profundo. Simbora. Simbora, cara. Queria falar um pouquinho sobre reconexão. Foi um ano difícil, em que a gente viu pai brigando com filho, irmão brigando com irmã, sem falar dos amigos que se separaram por causa de política. Eu sempre aprendi que o amor é baseado em admiração. E o grande problema nessa quebra de conexão que nós tivemos por conta da política é que muita gente, e aí sim, novamente falando de pai, filho, irmão, perdeu um pouco a admiração que tinha pelo outro por conta da opinião que aquela pessoa tinha, politicamente falando. A gente, no mundo de Sofia, achou que a eleição ia passar e tudo ia voltar ao normal e vimos que até o momento não voltou. Então, como restabelecer esta admiração, como reconectar com quem a gente sempre amou e com quem está ligado ali a gente em 2023? É preciso que a gente faça uma escolha. Se a gente vai dar ênfase ao que nos separa ou àquilo que nos une. Quando a gente olha uma família e com toda a complexidade que ela tem, um lugar em que a gente encontra as pessoas mais incríveis e que nos fogem, as pessoas que mais nos ferraram também estão nesse ambiente. Aí por isso que tem psicólogo por causa dos traumas que acontecem na educação das pessoas. A gente olha e percebe o seguinte, esses são personagens que têm comigo vários pontos comuns. Só que nós somos tragados por um ambiente de ódio que, claro, não ia arrefecer do dia para a noite. E algumas pessoas criaram identidades, estavam solitárias e criaram um sentimento de pertencimento no ódio, na vingança, nos preconceitos. Elas se uniram por esses padrões e aí nos assustou, porque são pessoas que nós amamos. E aí muita gente faz o seguinte, disse assim, eu percebi muito, Carla, era assim, tipo, sabe por que eu rompi com minha tia, com meu amigo de infância? Porque na política, eles começaram a defender algumas pautas que me mostraram quem eles são. E eu percebia muito isso, eu digo, toda vez que você diz isso, você fala muito o que a política revelou sobre o outro e o que ela revelou sobre você. Por exemplo, a incapacidade de tolerar alguém que está manipulado, que está dormindo, que não conseguiu perceber isso e que por mais que você apresente todas as provas do mundo, não funciona na era da pós-verdade, porque são guerras de narrativas. Então, em algum momento, você tem que pensar, sou racional ou não? E nessa minha racionalidade, pensar, tem tantas coisas em comum que a gente tem, tantos lugares que a gente pode navegar, em tantos movimentos emocionais, porque quando eu vou apagando essas pessoas, vou cancelando ela da minha vida, o problema é que eu vou ficando sem a minha coxa de retalho afetiva. E quando a vida apresentar dificuldades, as pessoas que vão me ajudar são essas, não são as que concordam comigo na pauta política. Não são seguidores de Instagram ou pessoas que estão comigo num grupo de Telegram ou do WhatsApp que vão me socorrer nas dores. São essas pessoas que eu estou anulando, cancelando e abandonando. Então eu diria que para o próprio interesse pessoal, como diria Santo Agostinho, se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Até por uma questão pensando em você no futuro. Você vai queimar todas as pontes? Porque acredite, um dia você vai precisar passar por elas.
né? Águas turbulentas passam o tempo inteiro na nossa vida. Essas pessoas, elas são unidas por algo muito superficial, que ganhou uma relevância muito grande, sobretudo para pessoas que estão ou muito manipuladas ou muito fragilizadas. Então, uma das coisas que ajuda muito é olhar algumas dessas pessoas, eu diria que até a maioria delas, muito mais como vítimas do que como algozes. Porque aí vai me desenvolver um sentimento de compaixão e empatia que vai me permitir voltar a ter contato. Lembrando sempre que aquela é uma pauta que, sabe, isso aqui não dá pra gente conversar. Nós não temos como avançar nisso. Então a gente tem tantas outras coisas em comum pra gente deixar isso destruindo tudo que a gente construiu até hoje. Rossandro, queria falar sobre medo. Eu trouxe no começo da abertura que eu fiquei um pouco paralisada com o medo que eu mesma senti, né, quando a gente teve uma ameaça aí à democracia. Mas o medo, de uma forma geral, ele é um sentimento importante, né? Ele nos protege muitas vezes. Mas, em exagero, ele nos priva de muitas coisas e ele pode até ser perigoso, né? Como é que a gente faz para ter esse equilíbrio de um medo saudável, eu diria? Primeiro a gente tem que entender que não só o medo, todas as emoções humanas, elas são muito bem-vindas, com equilíbrio, né? Por exemplo, se você ama demais as pessoas a ponto de não cuidar de você, deixa de ser amor próprio, você é uma pessoa subserviente. A gente tem que olhar para o medo nessa categoria, como é emoção humana, que pode ser dosada. Agora, nem sempre a gente consegue controlar. Tem hora que o medo paralisa, mas a gente tem que entender que é um sentimento que nos alerta sobre riscos. Se eu não tiver medo de atravessar a rua, eu posso não olhar muito bem para os sinais. Existem muitos sinais que eu posso não olhar se eu não tiver medo, mas eu não posso me paralisar diante desse medo. Então, o movimento isso me indicou que isso é uma coisa, para mim, perigosa, que me assusta, então eu tenho que aprender a lidar com isso. Só que tem medos, né, Lia, que eu posso lidar eu mesmo. Só que, por exemplo, o medo de uma ruptura social não é uma coisa que você ou eu vai resolver, nem nós. É uma coisa que demanda uma sociedade. Então, o medo também está no fato de que aquilo não está sob meu controle. É algo que é do coletivo. Por exemplo, o medo de uma tsunami. Né? Você está na Flórida, eu vou muito em setembro fazer palestra lá e sempre tem furacão. Medo de furacão. Então, assim, é uma coisa que eu não vou resolver porque não está no meu controle. Só que mesmo assim, eu tenho que aprender a lidar com as coisas que eu não posso controlar. Eu posso não controlar o que os outros ou o que acontece comigo, mas eu posso controlar a minha reação que acontece comigo. É por isso que o conceito de trauma foi revisto. Trauma não é aquilo que me acontece. Trauma é a forma como eu reajo àquilo que me acontece. Então, se eu entender que tem um conjunto de variáveis ao meu redor que eu não dou conta, que eu não controlo, eu tenho que pelo menos desenvolver competências dentro de mim para que quando isso acontecer, os vieses da vida, eu possa saber como agir. Tem uma música de Caetano Veloso que é bem interessante, Ó Quereres, né? Que diz assim: eu queria querer te amar, amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, tudo rima e nunca dor. Quem não quer uma vida tudo métrica, tudo rima e nunca dor? Mas ele continua, né? Mas a vida é real e de viés. Então essas ciladas que a vida arma exigem de mim, me convidam ou me intimam para que eu construa ferramentas para quando isso acontecer, medo, angústia, dúvidas, até perda de fé, eu saber como reagir, não ficar paralisado diante do evento, mas entender que aquilo chamou minha atenção sobre um ponto da minha vida que eu preciso lançar luzes. Estava aqui ouvindo você falar, você falou sobre como lidar com as questões socioemocionais, né? Você trabalha com isso, você tem, né, uma EdTech onde você tem lidado com jovens, professores, crianças, e a pandemia, ela aumentou, assim, causou um surto global de distúrbios como depressão e ansiedade, atingindo principalmente os jovens. Tem um estudo da Lancet que mostra que 53 milhões de novos casos de depressão foram diagnosticados em 2020, e 76 milhões de ansiedade, maioria aí em mulheres e jovens. A gente queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, né, nessa tua área de trabalho, do que você tem encontrado no dia a dia, porque os jovens, me parecem, jovens e crianças, estarem muito impactados com as emoções. Acho que a pandemia, não sei se ela exacerbou isso, se trouxe uma realidade que a gente não estava vendo, como a gente ficou confinado, de repente conseguiu observar mais, e se dá para resgatar isso nas próximas gerações. Sim. Primeiro, acho que a pandemia, sim, explicitou muitas coisas, Letícia. Mas uma coisa que explicitou muito foi a falência das famílias na educação dos filhos. Eu percebi, gente, que tinha amigos meus que descobriram que eu tinha filho na pandemia. A sensação era essa, porque ligavam para mim, eles comem muito. Você nunca percebeu que quando nasce vem com boca no kit?
Porque quando você olha para uma criança e diz que ela come muito, é porque você nunca olhou para o seu filho. Estava tão terceirizado para babá, para o shopping. Isso para quem tem um padrão de vida de classe média que consegue terceirizar. E muita gente faz isso, né? Babá, o shopping, a escola, aí bota a escola bilíngue e passa o dia. Chega, toma o celular que eu vou dormir, que eu tenho que fazer minhas coisas. Então essa família muito narcisista, porque eu tenho que ter o meu tempo para mim, você não pode me dar trabalho, encontrou uma criança abandonada. E que durante a pandemia percebeu como os pais eram ausentes. Eles davam presentes, mas não eram presentes. E isso fez com que muitos entrassem em uma crise profunda de angústia, ansiedade e depressão. Foi pensando nisso que eu resolvi começar a adensar minha atividade na área de desenvolvimento de competências socioemocionais. Entendendo que a família hoje, de fato, delegou para a escola, né, Lia, muito papel que era da família, e a escola não pode mais ficar apenas acusando a família, nem diagnosticando o problema. Ela pode sim fazer parte da solução, não assumindo o papel da família, mas colaborando nesse papel. Sim, para que a escola seja o que toda família quer, uma espécie de segundo lar, a família precisa ser a primeira escola. É uma regra muito clara do mundo da pedagogia. Só que com a família meio perdida, é o momento em que você chega junto da escola e oferece uma trilha de desenvolvimento dessas competências socioemocionais para que a família também venha junto. Porque quando você olha, são pais que ou têm preguiça de educar, ou não sabem educar, ou estão perdidos, ou as três coisas. E aí a gente tem uma tempestade perfeita para o caos. Porque além desses dados que você trouxe da Lancelot, você tem ainda um índice global de suicídio infantil e juvenil que não estava no radar nos anos 90. Não estava. Quando eu me formei, meu professor de psiquiatria, na aula da saudade, disse: talvez vocês atendam raramente, durante toda a vida de vocês, adolescentes com ideação suicida. E talvez nunca uma criança com ideação suicida. Hoje é feijão com arroz de consultório, são crianças e adolescentes com ideação suicida. Então, houve uma sociedade que ela avançou muito na construção de uma coletividade tecnológica, instituições, a gente conseguiu criar um pacto coletivo um pouco mais funcional, ainda que a gente sinta ameaças, porque a gente tem que reafirmar isso, mas é muito mais funcional do que nos anos 80, por exemplo, mas a gente abandonou a interioridade dos lares. E é neste lugar que a gente forja a caixa de ferramentas emocionais. Eu costumo dizer, para ficar mais didático para as pessoas, eu uso a metáfora de um telefone. Imagina que um bebê é como um telefone, 1 tera de memória, touchscreen maravilhosa, mas não tem um único aplicativo. Então o papel da família é baixar aplicativos, mas todo mundo sabe que ninguém baixa aplicativo só dando um clique. Crianças, você tem que instalar, desinstalar, reinstalar, dar bug, você buga junto e a família surta junto. Mas é um processo constante de desafio que hoje a escola entendeu que também tem que colaborar. A escola que hoje não tem um olhar para a saúde emocional dos alunos e trabalha firmemente não somente com os alunos, mas com a família, ela se perdeu e não entendeu mais qual é o lugar da escola no processo de desenvolvimento dos seres humanos. É preciso ter um olhar também, não somente para o letramento da língua portuguesa ou inglesa, aprender a somar, dividir, mas também a aprender a ser resiliente, empático, ter compaixão, ter tolerância, capacidade de se conhecer, de autogerenciar-se, de suportar frustrações. Essas, digamos, são as matérias essenciais para o futuro. A gente não sabe como vai ser. Yuval Noah Harari, por exemplo, que junto com Byung-Chul Han e outros grandes teóricos são homens e mulheres que estão vivos analisando o mundo de hoje, eles costumam dizer que nós, pela primeira vez na história humana, não temos a menor noção de como será o mundo nos próximos 5 anos. Por causa dos avanços e disruptores tecnológicos conjugadas que nunca aconteceram na história humana. Mas uma coisa é certa, eu não sei se, por exemplo, da próxima vez que eu vier para aqui, eu vou chegar em Guarulhos e pegar um Uber voador para chegar aqui na Paulista para dar uma entrevista para vocês. Mas eu vou sei uma coisa, daqui a 5 anos, a gente vai continuar necessitando de perdão, pertencimento, afeto, acolhimento. Do Antigo Testamento a hoje, as dores humanas são as mesmas. As nossas necessidades humanas básicas emocionais são as mesmas, mas nós deixamos de olhar, nós hipertrofiamos o intelecto e deixamos de desenvolver as emoções. Portanto, nós temos pessoas que falam várias línguas e não comunicam nada. Pessoas que conhecem vários lugares, conhecem a geografia do mundo, visitou várias cidades, são um verdadeiro guia internacional de viagem, mas nunca se dará o trabalho de fazer uma viagem interna para construir o mapa mental de sua própria vida, desenvolvendo suas próprias potências. Você sabe que durante a pandemia, na volta da pandemia, a professora de matemática do meu filho mais velho, alguém perguntou assim na reunião, mas e a prova? Aí a professora falou, mas gente, as crianças não estão precisando de prova, eles estão precisando de abraço. Do contato.
Itaú. Verdade. Rosandro, queria que você falasse um pouco de felicidade. No geral, as pessoas elas tentam banir um pouco a tristeza, achando que isso pode aumentar a felicidade. A gente sabe que não é bem assim, né? Felicidade não é esse sentimento universal, igual, mas varia, né? Idade, gênero, geografia, também tempo, enfim, varia ao longo da nossa vida. E ela está mais atrelada a essa coisa da consciência, né? Como potencializar experiência aqui e agora. E eu queria que você falasse um pouco da felicidade como essa busca ativa, sabe? No dia a dia, mais comportamental do que uma coisa que acontece, está aí, e enfim. Então eu queria que você falasse como que a gente pode ter quase que um treino, né, para ser feliz, uma coisa mais comportamental, o que a gente pode mudar no nosso dia a dia para conseguir, né, buscar essa felicidade. Primeiro, desmistificar a tal da felicidade tóxica, né? Que é quando você acha que tem que estar sempre sorrindo, sempre feliz e ninguém dá espaço para a dor. E se eu não dou espaço para a dor, eu não dou espaço para o meu refazimento, para o meu silêncio, que a gente falou no bloco anterior. Então, a felicidade não é um estado de alegria constante, mas é uma forma como eu conduzo e enxergo a vida. Seria como a felicidade não é uma estação onde eu vou parar, mas como eu conduzo a minha viagem. Porque tem hora que eu paro em estações que eu não quero nem descer, mas a vida me empurra. E tem hora que estou no lugar que eu queria ficar, mas a vida segue. Então, a forma como eu vou conduzindo a minha vida está muito mais em desenvolver uma certa visão de mundo mais lúcida, positiva, mas não infantil, né? Em que eu consiga enxergar que a vida tem dor, tem pessoas que são narcisistas e egoístas, mas também tem pessoas incríveis. Tem momentos que são tristes e que me apontam coisas que eu preciso mudar, mas tem momentos que são muito alegres. Se eu não tiver essa capacidade, eu não vou, inclusive, nos momentos de dificuldade, ter um tipo de reação muito mais eficaz diante das dores da vida. Porque, de fato, quando a gente olha para o mundo, uma coisa que é claro é que tudo oscila o tempo todo. A vida é um oscilar constante. Então, querer que tudo esteja calmo é um certo padrão de loucura do momento atual que a gente tem. Existe em cada época humana o que os alemães chamam de Zeitgeist, ou Zeitgeist, que é o espírito do tempo. E o nosso espírito do tempo, nas características insanas dele, está: todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, todo mundo tem que consumir tudo que tiver vontade de ter, as relações afetivas sempre têm que ser somente prazerosas e agradáveis, nunca pode ter problemas. Por isso que as pessoas ficam, mas não fixam, porque desandou, muda a pauta, como se as pessoas fossem descartáveis. Tem até um aplicativo que parece um cardápio humano para fazer isso, né? Então, desculpa a força da expressão, não é nada contra quem usa, mas é sempre que a gente tem que olhar que fica muito uma objetificação da gente. Quando você se torna objeto, você não é mais feliz, porque você está muito mais pautando a sua vida em como está pronto para satisfazer o externo do que para se conhecer. Então, felicidade também passa pela capacidade de amar-se como se é. Porque as pessoas gostariam de ser perfeitas, né? Quem não gostaria de ser melhor? Quem aqui não gosta de ter mais grana, mais dinheiro, ser mais educado, ser mais culto, ser até mais evoluído espiritualmente? Quem não queria? Mas a gente é o que a gente pode no momento. Então, reconhecer os recursos que eu tenho e desenvolver um sentimento de gratidão pelo que foi alcançado é fundamental. As pessoas hoje elas olham muito para o que falta, gerando o que a gente chama de sentimento psicológico de escassez. Então elas estão sempre contando o que não está funcionando, ou na relação, ou na vida financeira, ou na vida afetiva. Elas não conseguem contabilizar nessa conta emocional aquilo que se tem. E por isso elas têm um sentimento de escassez e não de abundância. A felicidade, ela inverte a ordem. Ela não é que ela não enxerga o que está faltando, mas ela também dá visibilidade e realça aquilo que foi conquistado, porque aí você se parabeniza, você entende seu processo, porque só cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser quem somos. Ninguém sabe. Então a gente sabe o esforço que a gente faz para estar aqui. E as pessoas, quando olham a vida dos outros, elas veem o glamour. Eu sempre digo que elas veem um glamour, mas nunca veem o ralur, a relação que está por trás. A gente está nesse... Só o close. Só vê o close. Só vê o close. Não sabe, não sabe o corre-corre como é os bastidores, né? A vida é como um estúdio como esse, tem tapetão, tem fio passando, desencapado, não só tem essa parte que a gente está mostrando. Então, se você não acessa isso de uma forma madura e assim feliz, e aí uma coisa que eu preciso dizer, que talvez deixe muitos telespectadores hoje chocados, e para vocês também, desculpa dar essa notícia para vocês assim, no entrar de um novo ano. Meninas, a maturidade não vem com o tempo. É uma escolha. Tem gente que morre imaturo, tem gente que morre egoísta. Eu conheço pessoas de 60 anos que são verdadeiros adolescentes.
Eu conheço pessoas de 25 que são altamente maduras, quase um guru dando conselho. Então, se a maturidade não vem com o tempo, eu preciso escolher ser maduro, eu preciso escolher enxergar a vida também pela lente da felicidade, eu preciso escolher olhar para a gratidão. Ou fazer o contrário. Para onde eu colocar o meu olhar, vai dizer que vida eu vou enxergar e como eu vou me construir a partir disso. Tá aí. Vamos lá, cara. Fica com essa. Tem até uma brincadeira que os meus amigos têm feito, principalmente aqui na redação, é que a gente não aguenta mais viver tanto momento histórico. A gente só queria viver um período chato e esquecível, porque Gostei. é um atrás do outro, né? Só que, claro, isso traz consequências. Então, o que a gente está vendo na sociedade? Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai se identificar ou com um lado ou com o outro. Ou a turma que está muito no limite, que ficou super pavio curto, então assim, qualquer coisinha tira do sério, a pessoa fica reativa, briga até com quem não conhece. E também tem o outro lado, onde eu me incluo, que é, eu não acho que ninguém tem a ver com os meus problemas, então eu guardo. Só que eu vou guardando, até o ponto de ficar um problema físico. Recentemente eu fui ao médico e briguei com o médico porque ele disse que eu estava estressada. Eu disse, mas eu não estou estressada. Tá louco? Tá inconsciente, né? E aí esse é o problema, fica físico às vezes de tanto que se guarda. Então, existe algum exercício para a gente conseguir encontrar um equilíbrio? Eu não quero ser a pessoa que explode com todo mundo, mas eu também não quero ser a pessoa que fica com o coração apertado porque não fala. Como encontrar esse meio termo? Pois é, como diziam os romanos, in medios virtus, né? A virtude está no meio. A pergunta é, análise terapêutica ao vivo. Ai. Era isso que ela queria, viu? Esse silêncio é amor ou omissão? Porque às vezes a gente não quer incomodar ou a gente não quer pedir ajuda e às vezes a vida está dizendo para a gente, tenha a humildade de pedir socorro. Não é a todo mundo, você não vai chegar no ambiente de trabalho e desabafar a sua vida. Mas tem pessoas que você pode fazer isso. E a gente precisa contar com elas, porque quando a gente não fala, o corpo é uma caixa de ressonância das emoções. Então, quando a gente não expressa as emoções, elas começam a se expressar no corpo. A gastrite, a angústia, a dor de cabeça, a insônia. É como se o seu corpo estivesse dizendo, eu quero correr e você quer ficar. Eu quero pedir ajuda e você está aqui mantendo a pose de que está tudo ok. E às vezes não, sabe? Essa fragilidade, inclusive a obra da Brené Brown é muito boa nisso, né? Que é a coragem de ser imperfeito, mais forte que nunca, em que ela mostra, através de muitas pesquisas, como a vulnerabilidade nos fortalece. Reconhecer a vulnerabilidade não nos torna mais fracos, nos torna conscientes de quem somos. Vulneráveis somos. Veja, um vírus colocou a humanidade de joelhos, que é o exemplo mais claro de como nós somos vulneráveis. Então, tem hora em que o silêncio não é a resposta. Tem hora que é, por favor, me ajuda. Pede socorro. Ah, talvez é porque eu já pedi e as pessoas me decepcionaram. Ou então, quando a gente está ruim, a pessoa te escuta, mas depois ela usa contra você. Não se trata da humanidade, se trata daquela pessoa. Não deixe que a decepção com um ser humano crie um carimbo mental para que você ache que todos os outros não funcionam. Eu conheço pessoas que, por causa de uma relação frustrada, não conseguem mais acreditar na possibilidade de serem amadas por todas as outras pessoas. Elas acreditam que aquilo é um protótipo de vida e que todos vão reproduzir aquilo ali. Então a gente tem que conhecer. Sabe aquela lista dos velhos amigos que você não teve e que não voltam mais, da música de Oswaldo Montenegro? Se você lamenta a lista dos que já foram, você não abre o coração para os que chegam. Se ficar muito silêncio, eu também me fecho. É preciso esse movimento de equilíbrio, em que hora eu peço ajuda, hora eu ajudo, porque é assim que nós somos, né? A gente é aquele que derruba, mas também é aquele que ergue o outro. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente olha para o nosso lado que quer derrubar, é a nossa criança ferida, e diz para ela, não, olha só, você passou por dificuldades, aquilo te deixou marcas, mas não te define. E em algum momento da vida, né, a gente tem que deixar interromper o passado, que insiste em destruir o nosso presente e inviabilizar o nosso futuro. E a gente entra num tema que é muito caro da psicologia, que é o grande objetivo terapêutico total, no fundo, é perdão. É você olhar para as pessoas e perceberem que elas deram o que foi podido, né? Tem uma música que eu cantava para os pacientes, eles ficavam muito irritados comigo, chegavam se queixando dos pais, aí eu cantava, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Às vezes os pais deram até o que não tiveram. E aí muitas das angústias humanas é insatisfação. Por exemplo, parte do processo de pessoas que não depressão endógena, mas depressões emocionais, psicológicas, porque eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho.
Então, essa não aceitação das pessoas, de você mesmo, vai gerando uma conta muito pesada. E eu vejo tantas pessoas que têm tanta potência para acontecer, não acontecem, inclusive ficam infelizes e frustradas por verem tantas pessoas menos capazes do que elas acontecerem. E o que tem? É que essas pessoas estão na maratona sem nenhuma bola do passado e você está cheio de amarras, de ressentimento. Então é claro que você tem até mais competência, mas você não aguenta subir na São Silvestre aí de jeito nenhum. O dever de casa para 2023, então, é se permitir ser vulnerável? Vulnerável e deixar todas essas coisas do passado no lugar em que eles devem ficar, lá. O mal que já causou naquela época já foi muito grande. Quero falar de esperança. Dizem que crise é oportunidade. E a gente está passando por uma crise, dizem que a humanidade está se transformando. Quero saber, existe esperança nessa transformação? Lá em 2023 a gente encontra esperança? Não sei se 2023, mas que ela vem. A esperança não tem uma data marcada, nem a dor. É tão surpreendente como a dor. Mas quando a gente olha em retrospectiva a história humana, a gente percebe que a gente tem sempre ciclos. Estamos num desses ciclos que se repete. Então o futuro vai ser completamente diferente do passado e muito parecido. Porque sempre foi assim, são ciclos. Tem momento que a gente adensa os conflitos, a dor, a separação, as pessoas cansam e começam a dizer, cansei, vamos fazer as pazes, vem aqui, me dá um abraço, chega de conflito. Então é um ciclo que certamente vai vir em algum momento, é o cansaço, a falência da resiliência do conflito. E a gente vai buscar pacificar, se reconectar, se reencontrar. E sempre que isso acontece, a gente dá um salto qualitativo nesse aprofundamento do encontro, do acolhimento dessa diferença. Por isso, sim, baseado no que já aconteceu no passado, eu acredito que o futuro vai ser mais esperançoso. E tá bom. Sandro, final de ano, todo mundo, não, você não pode adiar sonhos, começa a fazer aquele monte de listas, né, de metas, enfim. Só que tem muita gente que é procrastinadora, né, procrastina tudo sistematicamente. Inclusive o nosso cérebro, ele fica, né, sempre inventando um monte de desculpa para a gente não fazer, né? Então eu queria que você falasse assim, nesse fim de ano que está todo mundo fazendo as suas listinhas, como que a gente pode fazer metas mais tangíveis e procrastinar menos, né? Você sabe que a gente faz metas inalcançáveis de propósito, né, inconsciente, para provar que a gente não consegue, dizer, tá vendo, não adianta, você não vai conseguir. Então a primeira coisa que eu queria que você fizesse, você que está em casa, assim, não faz uma lista. Escolhe só um item. Só um item. É uma mentira que a gente vai dar conta de uma lista. Essa lista está sendo requentada desde os anos 80. Então vamos cair na real, pega um único item e diz, pronto, no meio do ano que vem eu quero um único item estar funcionando. Porque leva um tempo para que o novo comportamento vire uma rotina. Você fica entre o que você era e o que você é, uma revisitação do antigo e do novo, até que aquele novo comportamento se consolide. Você tem uma lista. Quando você faz uma lista, você não quer que funcione. Já começou errado, Começou errado. Você põe um item, eu vou trabalhar isso, eu quero perder peso, eu quero fazer academia, eu quero aprender inglês, eu quero melhorar como pessoa. Escolha um ponto desse e faça isso acontecer e divida. Você tem que olhar aquilo ali e dividir. Né? Não, eu quero arrumar o meu closet. Não, eu quero arrumar uma gaveta. Aí você dá conta dela, certo? Senão você fica sempre criando metas inalcançáveis para se auto-justificar como incompetente ou não merecedor da felicidade. Ela Chaves. Tiago de Mello, poeta da minha terra amazonense, escreveu: faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Qual é a conversa que eu tenho que ter comigo mesmo em 2023 para fazer esse ano mais colorido? Exatamente como essa belíssima poesia que eu não conhecia e que dá conta de que na hora mais difícil, mais escura da madrugada é quando está prestes a raiar os primeiros raios do sol. Eu estava vindo num voo de madrugada e de repente eu comecei a ver o sol surgindo nas nuvens. Assim a vida é. Mas se eu estiver cego olhando para a dor e para o meu umbigo num ego infantilizado, eu não vejo o sol entrar na janela. Quando eu olhar de novo, chegou uma nova noite. Então é preciso que eu também entenda que tem noite, mas tem dia. Mas eu preciso abrir as janelas do coração para que a luz do dia entre. Sandro, eu vi que o dicionário britânico Collins elegeu a palavra permacrise como a palavra de 2022, que é uma palavra um pouco negativa, assim, né? Eu tenho certeza que você tem uma palavra bem melhor pra gente. Então, já que você falou que é para escolher uma coisa, eu também vou te deixar escolher uma palavra de 2022 para que a gente feche esse ano, assim, um pouco mais positivo, né, do que os britânicos. Sem diagnóstico não tem cura. Foi um ano de diagnósticos. Meus, de minha própria alma e do coletivo. E deixa uma mensagem aí para o nosso telespectador, para a gente entrar nesse ano com positividade, com leveza, gentileza. O que a gente precisa para ter um frescor aí? Pois é. Vamos lembrar o seguinte, que
Quantas vezes a gente já passou por dias que a gente imaginou que não ia aguentar? Quantas vezes? Estamos aqui, nós 5 estamos aqui. Quem está nos assistindo também. Então, se o passado já teve capítulos que você tinha menos recursos e você superou, não vai ser agora, gente. No fundo, se a gente for muito sensato, é café pequeno. A gente toma e segue. A gente, na verdade, olha para tudo isso e aprende. Mas, sobretudo, entender o seguinte: do diagnóstico desse coletivo, o que revelou de mim? Porque eu não posso mudar nenhuma de vocês, eu só posso mudar a mim. Que eu pare de olhar para fora, apontando as pessoas que deveriam mudar o comportamento e olhe para o único comportamento que eu dou conta, que é o meu. Existe uma frase do próprio Jung que dizia: se você quiser fazer uma grande caridade para a humanidade, deixe-se projetar a sua sombra nos outros. Enxergue em você e se ilumine. Aí. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ficar com essas lições todas, assim. Eu estou fazendo uma listinha até das pessoas que eu vou mandar esse programa para que elas precisam assistir. Coisa boa. E muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, meninas. Uma alegria estar com vocês. E que seja um lindo ano novo para você também, né? A todos nós. Com muito amor, muito amor. Muito. O nosso programa com o psicólogo especialista em saúde mental, Rossandro Klingen, está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft no YouTube para você mandar para quem você quiser. Meninas, muito obrigada pela participação e para vocês eu desejo um ano com muita saúde mental, muito amor. Até breve.